Informação gera empatia e empatia gera respeito. Esse é o tema da campanha nacional de 2025 para o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, que é celebrado no dia 2 de abril. Mas, na realidade, as ações acontecem durante todo o mês. O Abril Azul é uma iniciativa da ONU, que criou a data em 2007. A campanha visa informar a população e combater a discriminação contra as pessoas com o transtorno do espectro autista. Segundo uma estimativa do IBGE, o Brasil tem 2 milhões de autistas. Ou seja, cerca de 1% da população brasileira estaria no espectro. E cada vez mais pessoas vêm recebendo o diagnóstico. Para se ter uma ideia, em 2004, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos fizeram um estudo que mostrava que a cada 166 crianças de 8 anos, uma delas tinha autismo. Já em 2023, o número é uma em cada 36. No Faça a Diferença de hoje, nós vamos falar de temas como inclusão, respeito e políticas públicas para pessoas com autismo. Vem com a gente e roda a vinheta. E para essa conversa, recebemos aqui no Faça a Diferença a autista, mãe atípica e ativista Érica Rocha. E também está aqui com a gente a servidora pública, também mãe atípica e ativista na causa, Isabel Cristina. Sejam muito bem-vindas ao Faça a Diferença. Érica, Isabel, gostaria que vocês começassem a nossa conversa nos contando um pouquinho sobre a história de vocês, como que vocês receberam o diagnóstico dos filhos de vocês, como que vocês ingressaram, né, no ativismo. Podemos começar contigo, Isabel? Pode ser. Eu sou a Isabel, então, mais conhecida como a mãe do Lorenzo, um menino atípico de 16 anos, né? A nossa jornada começou lá no início da educação infantil do Lorenzo, onde ele foi para uma escolinha e a vice-diretora dessa escolinha identificou algo diferente no Lorenzo. Depois de mais ou menos uns 20 dias, 25 dias que ele estava na aula. E nos chamou para uma conversa, né? Identificou isso e nos chamou para uma conversa, perguntando se a gente gostaria que ela encaminhasse ele para uma psicopedagoga e que para fazer uma avaliação. E nós, claro, né, aceitamos isso e foi a nossa glória foi identificar, no caso, muito cedo, né? O Lorenzo, para sair o diagnóstico dele, levou mais de um ano, né? Mas ele já iniciou as terapias antes. Então, isso facilitou muito um pouco a jornada com ele, porque ele foi identificado, o laudo, por exemplo, veio com 2 e 4, mas ele já fazia terapia desde 1 ano e 6 meses. Uhum. Então, desde lá a gente vem com essa luta toda aí, né, de terapia e vários projetos, né, também a nível de educação, para que nós conseguíssemos chegar hoje com ele com 16 anos, né, e ser o menino que é. Perfeito. Érica, como é que é a tua história? Então, primeiro eu quero dizer e agradecer o convite para estar aqui nesse programa para falar do mês da conscientização do autismo, que é uma pauta de vida. Eu, enquanto mulher, sou autista, mãe de autista, mas, acima de tudo, eu sou uma ativista. E me apresentar aqui hoje é mais do que falar sobre o mês de abril, é reafirmar a urgência de uma luta que é diária, que não cabe em datas e que não cabe em discursos vazios, né? O autismo da Angelina chegou para mim. A Angelina sempre foi uma bebê super sorridente. Eu amamentava ela tinha a troca de olhar. Só que a Angelina, a minha filha, quando chegou ali nos 8 meses, eu sempre digo
que com 8 meses de vida, eu coloquei a minha filha para dormir de um jeito e a minha filha acordou de outro. Parece que aquela noite foi uma virada de chave. Então, a partir dali, eu nunca mais, não via mais o sorriso da minha filha, ela já não procurava os meus olhos. E na minha ignorância naquela época, eu procurei a pediatra dela, até foi na consulta de 1 ano, onde eu cheguei lá para dizer, ó, doutora Rosana, era a doutora da minha filha, pediatra, eu acho que a minha filha tem deficiência auditiva. Porque eu chamava a Angelina pelo nome, ela não respondia. Eu até brincava, né? Porque a Angelina, ela tem o nome da minha avó materna, que era a minha avó Angelina. Então eu chamava Angelina, 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 ela não virava, não procurava o som, né? Não me respondia. E eu brincava, Maria, Paula, não gostou do nome, né? Então foi na consulta de 1 ano de idade que eu dei a grande sorte da pediatra que atendia na UBS, ela ser fora dali, neuropediatra, com especialização em autismo. E naquela consulta ela observou a Angelina e ali ela falou, eu não posso te dar aqui o diagnóstico, mas eu vou te fazer um encaminhamento, mas saia daqui sabendo que 99,9% de chance da sua filha ser uma pessoa com transtorno de espectro autista. Então, eu saí daquele posto de saúde com o celular na mão, empurrando a Angelina no carrinho, e fui para o YouTube pesquisar o que era o autismo. E eis-me aqui, hoje, com o entendimento, com as buscas. E não foi fácil, né? Não foi nada fácil, porque a Angelina foi uma autista regressiva, né? E eu fui ouvir o timbre da minha filha com mais de 2 anos de idade. Mas a gente está aí hoje, ela é linda, ela ainda não tem uma comunicação funcional, é uma autista nível 2, 3 de suporte, mas a gente segue aí na luta por acessos e pela evolução dela enquanto ser humano, em primeiro lugar, né? E para que ela consiga aí ultrapassar os seus próprios obstáculos, porque a gente precisa preparar eles para o mundo, para a nossa bolha, onde a gente acolhe, cuida e protege. Com certeza. Uma coisa curiosa que tu falaste é que quando recebeu o diagnóstico foi procurar no YouTube o que era, né? Quando deu esse princípio. Isabel, contigo como é que foi? Sabia o que era o autismo? Já estava mais por dentro? Porque ainda é uma coisa muito velada, se fala pouco, né? E ainda mais, Lorenzo tem 16 anos, né? Há 16 anos atrás se falava menos ainda, né? Sim, muito. Se falava muito pouco nisso. Eu, como não tive nada, assim, eu não tinha ninguém na família que tivesse ou qualquer contato com uma criança autista. Então, para nós, assim, foi aquele baque mesmo, né? Porque a gente achou que fosse algum déficit também de atenção, alguma outra coisa que a gente já tinha ouvido falar e tal, né? Mas não, para nossa surpresa, o neurologista até foi, na época, foi muito direto, assim, quando nos passou o laudo do Lorenzo, né? O diagnóstico do Lorenzo, porque ele disse, ó, vocês esqueçam tudo aquilo que vocês sonharam para o filho de vocês, o Lorenzo é autista, pode ser que não fale, pode ser que tenha problema de locomoção, não vai conseguir gerir sua própria vida e tal, e tal, e tal. Eu parei até de escutar no primeiro momento que ele disse, o filho de vocês é autista. E saímos do consultório com o laudo, né, com o papel na mão, e com todas as incertezas possíveis do mundo, porque sem saber o que era, sem saber como agir, sem chão, né? Como a gente diz assim, completamente sem chão. Mas, quando eu cheguei no carro, até o meu marido conta essa história, né? Quando eu cheguei no carro, eu olhei para o meu marido e disse, bom, agora tá na hora de tu fazer a tua escolha, né? Ou tu fica conosco, ou tu vai embora. Aí ele ficou surpreso, né? Eu digo assim, porque a tua escolha vai ser uma dessas, né? Se tu ficar conosco, tu vai ter que ficar conosco 100%. Agora, se tu vai embora,
tu também vai embora 100%, porque eu já decidi nesse trajeto que eu vou fazer com que o meu filho seja totalmente funcional, que ele consiga assimilar o máximo de conhecimento possível, vou aproveitar todas as oportunidades que eu tiver e que eu não tiver, eu vou correr atrás e vou fazer com que ele cresça e que ele seja capaz de gerir sua própria vida. É o que mais a gente... Um outro médico até perguntou, o que tu deseja para o teu filho, né? Eu só quero duas coisas para o meu filho e assim para o filho de qualquer mãe atípica, tendo a deficiência que essa criança ou adulto tiver, é que seja feliz e seja capaz. A gente sempre quer a capacidade dos filhos, a gente sempre quer mostrar, porque todos nós temos um lado bom, né? A gente sempre tem um lado que a gente faz melhor. O Lorenzo, por exemplo, ele sempre foi muito habilidoso com a música, né? Ele sempre gostou muito de instrumentos musicais, de cantar e tudo mais. Então, a gente sempre aproveitou com todas as terapias e professores para fazer com que ele evoluísse através da música, né? E o que a gente sempre diz assim, a gente não... o Lorenzo está bem estruturado, tem um pai e uma mãe que correm, que lutam por ele. Nós somos ativistas da causa desde então, né? Mas a gente se preocupou muito, assim, eu chegava nos consultórios médicos das terapias do Lorenzo e via aquelas mães completamente sem informações, sem chão também, como eu já estive um dia, né? E aí eu disse, não, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Eu dizia para o Henrique sempre isso, sabe? A gente tem que fazer alguma coisa. A gente não pode deixar essas famílias e essas mães, principalmente, sem um guia, sem uma base, né? E foi aí que a gente começou a se preocupar muito, muito com isso. E com esse Lorenzo que está lá no fundão da vila mesmo, que a mãe não tem conhecimento, que a mãe não sabe onde procurar os seus direitos e tal. E assim como a Érica, que luta bastante, nós também nos unimos. Por isso que eu sempre falo, as associações têm que estarem juntas, porque quanto mais lugares nós tivermos, é sempre melhor, né? Sempre, sempre melhor. E algo assim muito, muito importante. Normalmente, essas crianças, quando recebem o diagnóstico, os pais abandonam. Então, a gente tem aí um número muito elevado de famílias que normalmente é só a criança e a mãe, né? É só a criança e a mãe. E as políticas públicas, muitas coisas assim, esquecem que essa criança, ele vai ser um bebê autista, ele vai ser uma criança autista, adolescente autista, um adulto autista e um idoso autista, né? Essa criança precisa de políticas não só quando criança, mas precisa ao longo de sua vida. Então, por isso que a gente tem que estar sempre nessa luta, sempre presente, sempre correndo, para que a gente consiga estabelecer, né, com que os governos e tudo mais façam políticas, mas políticas de fato, não só de direito. Porque as leis a gente tem bastante, a gente precisa de políticas de inclusão, né, mas a inclusão verdadeira, a inclusão de fato. Não simplesmente jogar a criança dentro de uma escola e achar que ela tá incluída nesse contexto, né? Ou achar que esse adolescente, esse adulto, por uma empresa ter o selo lá que tem de PCDs, né? Que dá oportunidades a PCDs e tal, mas a pessoa está lá, simplesmente estar lá. Ela não está aprendendo, ela não está produzindo, ela não está fazendo nada diferente, né? Sim. Então, essa é a nossa luta aí. Com certeza. E tu estavas falando sobre o abandono e foi muito forte esse relato que tu fez do que tu disse pro teu marido, né? Porque é isso, é muito comum vermos mães e filhos, né? Quando se recebe
esse diagnóstico. E ainda mais hoje em dia a gente percebe que os números estão crescendo cada vez mais, como eu disse no início do programa, cada vez mais a gente tem mais pessoas recebendo esse diagnóstico e mais pessoas adultas recebendo esse diagnóstico, porque não se sabia, era uma criança que era mais antissocial, não gostava de brincar, e daí não achavam que era só isso e não se tinha esse diagnóstico, né? E uma pessoa que teve esse diagnóstico tardio foi tu, né, Érica? Como é que veio esse diagnóstico? Pegava muito nela. Desde que eu recebi o diagnóstico da Angelina, desde aquele dia que eu peguei o celular na mão, eu nunca mais parei de estudar, né, sobre o transtorno do espectro autista. E a gente vai se enxergando ali, o porquê que eu era aquela criança na escola que não ficava na sala de aula, que fugia da sala de aula e ia lá para a quadra de futebol, para jogar futebol com os meninos. O porquê que eu tinha pouquíssimos amigos. Tipo, a minha rede era 1, 2, eu focava, era 1, 2 pessoas, não conseguia ficar, né, naquela roda. Até hoje eu sou assim muito singular com amizades. Então a gente vai no decorrer adquirindo conhecimento e me enxergando muito ali. E aí a gente vai se entendendo, né? A gente diz, muita gente pergunta, tá, mas já passou por tanta coisa, por que do diagnóstico, né? O que traz? Traz a gente se conhecer, a gente se entender, a gente entender tantas dores, né? Nas inúmeras etapas da minha vida que eu passei, então hoje eu me compreendo. Então o diagnóstico vem como uma libertação e um autoconhecimento de nós, né? E é libertador. É libertador. A culpabilidade que eu sentia pela minha forma de agir, né? Porque eu sou muito imediatista, eu tenho muita firmeza na minha fala e, nossa, eu passei a vida inteira ouvindo das pessoas que eu era grossa, né, esse tipo de coisa, mas não, esse é o meu jeito. É o meu jeito diferente de ser. Mas foi libertador. Ai, que lindo. E dando continuidade no que a Isabel falou, né? Ali no início eu me apresentei, mas eu digo, vou reforçar a respeito do abandono, né? Hoje, sim, hoje, para cada 36 nascidos, um é autista. Por que tantos diagnósticos, né? Porque agora se tem mais conhecimento, mais estudo, né? Profissionais se especializando, né? O que facilita, porque antigamente quem eram os autistas antigamente, né? Eram os esquizofrênicos, os mongoloides, né? Os debiloides, porque era assim que eram chamadas, né, as pessoas com transtorno de espectro autista. E hoje nós sabemos quem somos, né? Então esse estudo, né, durante anos, décadas que vem até hoje aí, é o que ajuda a diagnosticar, né, até precocemente autistas, porque hoje se consegue diagnosticar um bebê autista ali com 6 meses de idade, hoje já é possível diagnosticar aquela criança, né? E quando a Isabel diz do abandono, realmente, quando o diagnóstico entra pela porta, o pai pula a janela, né? E essa mãe se vê sozinha. Esse é o primeiro, eu acho que é o primeiro abandono, né? Quando é um casal, é desse pai que o diagnóstico entra pela porta, ele pula a janela. Mas esse é só o primeiro dos abandonos. Depois tu tem o abandono familiar, aqueles amigos desaparecem, não ligam mais, e aquela mãe fica ali totalmente sem rede de apoio, sozinha. Por isso que a gente tem tantas percas de mães, as mães estão doentes, as mães atípicas estão muito doentes, em depressão, e a gente quase que se despede todos os dias de uma mãe atípica. E é muito triste, sabe? E eu sempre digo e friso, a gente não se vitimiza, de forma alguma. Nós sabemos a realidade. Nós aqui no projeto, a gente acolhe mais de 600 famílias, e famílias, 90% delas, famílias em vulnerabilidade social, famílias dependentes do Sistema Único de Saúde. E aí entra toda uma luta, apesar, né, para além do abandono,
toda uma luta por acessos, né? Acesso a direitos constitucionais, que é acesso a direito à saúde, à educação, assistência social, né? E eu digo com firmeza que não é o autismo que adoece essas mães, e sim o sistema. Porque os nossos direitos, eles são violados todos os dias. E as famílias atípicas, elas vivem na pele o abandono também das políticas públicas, que a Isabel citou, o acesso às intervenções terapêuticas, que são fundamentais, primordiais para o desenvolvimento dos autistas. Ele é negado, atrasado, né? E quando ele é ofertado, é de forma extremamente precária. Extremamente precária. A inclusão escolar, né? É outra... Tem mãe que leva a criança para a escola e ela fica na porta da escola, porque ela não consegue retornar para casa antes que a escola ligue e diga, mãe, ó, entrou em crise, pega o seu filho. Né? Ou aquela mãe que a criança está na escola e fica numa redução de horário de adaptação o ano inteiro. Né? Então, é em todos os setores. Né? A inclusão escolar ainda é apenas uma promessa bonita aqui no nosso município, não só em Porto Alegre, né? Por todo o Rio Grande do Sul, porque não tem estrutura, sem preparo, sem compromisso real com o pertencimento da criança com deficiência dentro das escolas para uma educação inclusiva, que a gente escuta muito falarem, mas a gente sabe que na prática está muito distante, infelizmente está muito distante. Eu tenho a convicção que essa minha luta de hoje, enquanto ativista, não é para minha filha. E eu digo isso com dor, mas eu tenho essa convicção. Toda essa luta não é para minha filha. Pode ser para os meus netos, bisnetos, mas ainda não é para minha filha, porque a gente ainda tem que desbravar e muito, muito. Vocês sabem que enquanto o poder público, eles cruzam os braços, as mães, como eu, como a Isabel, a gente adoece física, emocional, psicologicamente, porque a sobrecarga e a solidão dessas mães e a falta de suporte é o que mata as mães atípicas. Vocês sabem que vou trazer um relato pessoal agora. Eu tive durante toda a minha vida escolar um colega autista. E ele só se tornou meu colega porque, na realidade, ele era mais velho que eu. Ele era um ano mais velho. E ele teve muita dificuldade de adaptação com a turma dele. Muita dificuldade. Não, era isso, ia embora mais cedo, não conseguia. E a minha turma era uma turma que era mais calma, éramos crianças mais tranquilas. E daí tentaram fazer um teste. Tipo, vamos ver se ele se adapta. E ele foi meu colega até o 3º ano do ensino médio. Ele virou meu colega na 3ª série do ensino fundamental. E porque a mãe dele, foi muito uma batalha da mãe dele de tipo... Eu quero que meu filho se forme, eu quero que ele, né, tenha essa inclusão, eu não quero que ele excluir ele da sociedade, né? Ele tem esse direito de fazer parte. Então, ele foi nosso colega e ele era super integrado, assim. Eu não sou daqui, de Porto Alegre, eu sou da Alegrete. Lá em Alegrete, ele se formou na faculdade, tá trabalhando, sabe? Toda vez que eu cruzo por ele lá, ele vem, me abraça. Porque é isso, é de ser pertencente. E foi uma luta muito forte da mãe dele, sabe? Porque queriam que... não queriam abrir vaga para ele em algumas escolas, sabe? Porque ele foi meu colega na educação infantil e passou por todas as outras escolas, né? Ensino fundamental e médio. Coloca ele na PAI. E ela falou, não, eu não quero colocar ele na PAI. Eu quero que ele continue com a turma que ele tá desde o começo, sabe? Então, foi uma luta muito forte dele, assim, enfim, trouxe um relato pessoal. Mas agora nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Faça a Diferença. Hoje falando sobre Abril Azul, o mês de conscientização sobre o transtorno do espectro autista. Conversamos com a autista, mãe atípica e ativista Érica Rocha.
E com a servidora pública, também mãe atípica e ativista na causa, Isabel Cristina. Mas antes de continuarmos o nosso papo, eu tenho uma pergunta para quem está nos assistindo. Você sabe o que significa esse cordão? Eu garanto que tu já viu alguém usando ele na rua ou já viu esse símbolo em algum lugar. O nosso repórter, João Valêncio, foi às ruas descobrir exatamente se as pessoas sabem o que esses quebra-cabeças significam. Vamos conferir. E aí, Martina, tudo bem? E aí, galera do Faça, como é que vocês estão? Por acaso, vocês sabem o que significa esse símbolo aqui? Pois então, eu e o Paulinho viemos às ruas para saber a resposta do pessoal. O que será que eles responderam? Vamos dar uma olhada? Bora! Hoje eu estou aqui com o Ria. Certo. Você sabe o que significa aquele símbolo? É o cordão do autismo, é isso? Perfeito. E você sabe o porquê das pessoas usarem esse cordão? É para identificar crianças, jovens, adultos autistas, seja o espaço que eles estiverem, né? Não, realmente eu não sei. Eu até pensei que fosse aquele de pessoas que têm alguma especialidade, assim. Eu não sei do que significa mesmo. Para mim é um cordão de usar no pescoço. É o símbolo do autismo que geralmente é utilizado para identificar uma criança ou um pai que tenha uma criança que seja portadora dessa síndrome, né? Essas foram as respostas do pessoal. Mas e aí, Martina? Agora eu te devolvo a pergunta, hein? Você sabe o que significa esse símbolo? Vai daí do estúdio. Muito legal, João. Obrigada pelas informações. Eu mesma fui descobrir há pouco tempo a diferença entre os cordões. Inclusive, o cordão com os girassóis também pode ajudar a identificar pessoas no espectro, porque ele sinaliza deficiências ocultas, ou seja, aquelas que não são facilmente perceptíveis, como a surdez, a asma e o próprio autismo. E falando sobre o cordão e sobre os quebra-cabeças, no intervalo, as nossas convidadas foram buscar os seus próprios cordões. Na camiseta aqui da Érica, a gente vê que tem os quebra-cabeças aqui do projeto da Angelina. E a Isabel tem um colar diferente, né? Ó, a Érica tá com os girassóis e a Isabel tem o de mãe de autista, né? Mostra aí pra gente. Ótimo. Vocês sentem que esse uso dos colares, ele auxilia de alguma forma nas ruas? Ou as pessoas não têm tanto esse conhecimento ainda? Eu Falta ainda posso muita dizer informação. Uma de cada vez. Érica, pode começar. Então, eu creio que a sociedade, a gente precisa levar a informação, né? Falta muito ainda a gente informação, porque eu não sei como é que foi a pesquisa, inclusive agora no dia 12, nós vamos fazer uma ação dentro do Bourbon Country, justamente a respeito dos cordões, né? Com a mesma linha de abordagem. Porque a sociedade elas não tem conhecimento, né? Nem sobre o autismo. A gente precisa levar mais informação, sempre mais informação. Eu digo sempre que a gente tem que furar a bolha, né? Quando eu digo furar a bolha, nós falamos para nós, famílias atípicas, né? No legislativo, em busca de políticas públicas, mas eu digo a grande massa da população só tem esse conhecimento quando é o filho, né? Ou a própria mãe que pendura esse colar no pescoço. Aí passa o conhecimento ali para o vizinho, para os mais próximos, mas a grande parcela da população não tem o conhecimento do que se trata nem o cordão de girassol e nem o de quebra-cabeças. Isso é com certeza absoluta, essa afirmação. Né? E tem muitas pessoas também que fazem o uso do cordão. Eu já vi muitas terapeutas, muita gente, professoras, né, donas de clínica, enfim, assim, nos acessos que a gente tem, que colocam o cordão no pescoço. E as pessoas têm que ter a consciência que esse cordão não é para a mãe colocar no pescoço, não é para o pai, não é para o irmão, né, não é para a terapeuta. Se ela não for uma pessoa com deficiência oculta, uma pessoa com transtorno de espectro autista, porque isso não banaliza muito um significado tão grande
para nós, pessoas com autismo. Uhum. E a Isabel tem um cordão especial, né, Isabel? De mãe. Deixa eu focalizar aqui. Uhum. Assim. Eu tenho esse de mãe de autista, meu marido tem de pai de autista, o meu filho tem de irmão de autista e assim por diante. Tem de vó, tem de tia. Então, normalmente o Lorenzo, quando não sai conosco, né, sai com o dele, né, e tal. E nós saímos com esse. Como a Érica disse, as pessoas acham bonitinho. Ai, mas é tão bonitinho esse colar de quebra-cabeça, de girassol, e aí mas tu não tá laudado, né? Então, pode usar sim a pessoa que está contigo, no caso, o filho, o irmão, o sobrinho, quem for, mas tu usa o teu, então, como mãe de autista, quer dizer, isso já identifica por que a gente usa, né, esse de mãe, pai de autista. Porque, às vezes, o Lorenzo, apesar de ser muito funcional, ele pode se desorganizar em algum momento. Ele não entra em shopping, ele não entra em supermercados grandes, né? Não entra no cinema. Então, se ele está conosco e se tiver essa desorganização, para que as pessoas saibam também que existe sim uma pessoa ali do lado que vai saber lidar com ele, que é a mãe, o pai, o irmão, né? Quem quer que seja. E apesar de muito bonitinho o cordão esse de quebra-cabeça ou de girassóis, as pessoas só podem usar, como a Érica mesmo disse, se tiver qualquer tipo de deficiência, né? Se for realmente laudado para que faça uso disso. E como a Érica disse, a gente precisa fazer uma campanha muito grande de divulgação da massa mais popular da população, porque as pessoas desconhecem completamente esse tipo, e isso a gente agradece à mídia, né? Porque essa entrevista de vocês, o próprio jornalista João, parabéns, João, pela colocação, né? Pela tua matéria, porque isso também já vai ensinando as pessoas o porquê que se usa esse cordão, que é muito importante identificar essas pessoas, né? E falando exatamente sobre essa luta, né, de levar mais informação para as pessoas, a gente estava conversando um pouquinho no primeiro bloco sobre o ativismo de vocês. E quando antes de começar o programa, elas, quando entraram na ligação, já se cumprimentaram e eu fiquei, vocês se conhecem delas? Sim, não importa a luta, a gente está sempre unidas, não importa se é de projetos, de movimentos diferentes, a gente tem que se unir. Então, gostaria que vocês falassem um pouco sobre esse ativismo de vocês, exatamente para furar essa bolha. Se começou com o diagnóstico, se começou um pouco, se já eram engajadas. Isabel, como é que foi para ti? O meu ativismo começou exatamente depois do diagnóstico do Lorenzo e também de ver as necessidades, como eu tinha dito antes, dessas famílias pela falta de informação. Elas não sabem onde por exemplo, requerer um BPC, elas não sabem como requerer algumas medicações que essas crianças e adultos usam, né? Elas não sabem se dirigir, a que órgão se dirigir para poder procurar o seu direito. E eu sou formada em Direito, eu sou bacharel em Direito também, e então a gente, vendo isso, as mães, como eu disse antes, na clínica, procuravam muito, né? Esse tipo de, mas aonde que tu procura, aonde que tu vai? E aí eu comecei a fazer um roteiro, e aí surgiu boca a boca, né? Olha, aquela mãe ajuda. Então veio outras pessoas de outras passando o meu telefone, né, de outras instituições e tal, a nos procurar e pedir essa ajuda. E a gente entrou, se engajou muito com isso, né? Hoje a gente tem a CEPIA, que é o Coletivo pela Inclusão e Arte, onde nós temos 2 projetos bem fortes na CEPIA, que é o projeto da banda Malucos Beleza, que talvez vocês já conheçam, né? A banda tem 20 jovens, 20 adultos, né, na realidade. O Lorenzo é o mais novo, com 16 anos, onde todos eles são neurotípicos e todos eles tocam e cantam e se expressam de alguma forma, né? A banda está sempre aí, né, Érica, na luta e tal, né? Para divulgar cada vez mais, e ali nós temos não só autistas,
nós temos pessoas com síndrome de Down, com síndromes raras, com cadeirantes, né? E também temos o projeto FUA, que é também um projeto da CEPIA, que também todos os adultos e jovens do projeto do teatro, que é um teatro, também são neurodivergentes. Então, desta forma, a gente vai levando através dos shows e tudo mais, divulgando o nosso trabalho, divulgando essa desculpa a palavra, né? Mas a gente vai divulgando para ver que todos nós somos diferentes, todo mundo é um pouco diferente, né? Todos nós temos as nossas lutas, as nossas conquistas e tal, mas todos nós temos as nossas dificuldades, né? Um aprende mais rápido, outro aprende mais lento, mas a gente está aí. Então, essa luta realmente da gente de estar atrás não só de políticas públicas, mas de divulgação para as pessoas, né, desses movimentos todos, é isso. E como a gente disse já do início ali, a gente está sempre unidos, a gente está dentro dos conselhos, né, Érica? A Érica faz parte depois ela pode até falar um pouquinho, do CONDEPA, que é o Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência. Eu faço parte do TEACOLE, que é do governo do estado, né? Também, onde a gente está ali lutando por mais políticas públicas que realmente, como eu disse anteriormente, que possa fazer a diferença, mas a diferença de fato, a inclusão aquela de fato. Não adianta a gente colocar leis para o legislativo e tudo mais, se realmente a inclusão não acontecer de fato. E isso em qualquer meio, tanto no meio familiar, no meio social, no meio escolar, aonde for. Essa inclusão tem que ser de fato. Todos nós temos que conhecer, ter o mínimo de conhecimento que essa pessoa precisa ter o seu espaço, que essa pessoa pode estar em qualquer lugar desde que queira, que essa pessoa é capaz de aprender da forma dela, mas que vai aprender sim, com paciência, com cuidado, não no mesmo ritmo de uma pessoa típica, né? Mas vai sim, todos nós temos as nossas capacidades. Ótimo, perfeito. Me emocionei com a tua fala. Érica, nos conta um pouquinho, né? A Isabel já deu um gostinho de que fazes parte do conselho, tu já mencionou o projeto. Nos conta um pouquinho mais sobre essa tua luta. Então, quando a Isabel traz, né, sobre a união, cada um de nós, na nossa diferença, né, nós atuamos de formas diferentes, né, muitas vezes, na maioria das vezes, mas sempre é a mesma luta, o mesmo propósito. Por isso que eu digo que sempre que nós somos a resistência, porque o amor de mãe é a revolução. E só com a união que a gente consegue a verdadeira transformação. Então, as associações, cada uma tem o seu segmento, né, a sua forma de atuar, mas a gente tem que estar sempre unido, de mãos dadas, em busca da transformação. Isso é sempre. E é por isso que nasceu, né, o Projeto Social Angelina Luz, que leva o nome da minha filha. Quando eu recebi o diagnóstico lá, não existia nem Instagram na época, né? Era Facebook, Orkut, uma coisa assim. Só que nas caminhadas, porque depois que eu recebi o diagnóstico da Angelina, eu bati em todas as portas imagináveis e imagináveis em busca de acessos para a Angelina. Eu passava de segunda a sexta dentro de conselho tutelar, em CRAS, em Ministério Público, em todas as portas. E nessas caminhadas, eu me deparei com outras mães. Mães naquela situação que eu estava quando eu recebi o diagnóstico da minha filha. Então, eu pensei, por que eu não posso estender a mão? Foi algo que eu não tive. Eu nunca tive ninguém para segurar minha mão e dizer, Érica, e me direcionar, vai por aqui. Esse caminho aqui não é fácil, nada fácil, mas por aqui tu pode dar umas curvas e vem comigo que eu vou te mostrar como que tu entra nessas curvas para amenizar a caminhada. Então, eu não tive isso. Então, foi esse meu pensamento. Por que não estender a mão que eu não tive? Então, aí nasce o Projeto Social Angelina Luz, que carrega o nome da minha filha, e o propósito da nossa luta.
Nós não somos um projeto apenas assistencialista, né? Nós temos famílias em extrema vulnerabilidade, onde nós vamos em shows, grandes shows, inclusive, que são feitos ali no Araújo Viana, a gente vai lá, reúne mais 5, 6 mães, a gente vai lá paletear 3, 4, 5 toneladas de alimentos, porque eu tenho famílias que eu sei que se eu não levar aquele alimento na mesa delas, elas não vão ter o alimento para colocar no prato dos filhos, né? Mas, para muito além, né, desse acolhimento das famílias, que é um acolhimento que a gente precisa, que é amoroso, de alimentação, né? Porque quem tem fome sabe como a fome dói. Eu sei porque eu já estive nesse lugar. Eu sei bem que a fome dói. Então, a gente tem muita família para acolher aí. E nós somos, o Projeto Angelina Luz, nós somos um projeto de frente por políticas públicas sérias, reais, que sejam fiscalizadas e transparentes. Nós cobramos, nós denunciamos, nós participamos dos conselhos. Eu sou hoje a conselheira titular, representante do transtorno do espectro autista no Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, e nós propomos, sim, leis, né, PLs. O ano passado, levei 3 PLs para a Câmara de Vereadores, e essas leis, esses PLs se transformaram em leis, né? Então, a gente busca muito isso, porque nós não pedimos favores. São direitos e nós exigimos os direitos, e é nenhum direito a menos. Então, eu sempre digo que o projeto social não é um projeto social pacato, tímido, nós somos de linha de frente, sim. Nós cobramos e cobramos sério, porque estamos falando de vida, não estamos falando de uma porta, de uma mesa, de uma cadeira que pode ser jogada num canto e esquecida ali. Então, a gente tem essa atuação firme. Quando a gente tem que aplaudir, a gente aplaude. Somos um projeto totalmente apartidário, mesmo sabendo que nós necessitamos, nós enquanto sociedade em geral, nós sequer respiramos se nós não tivermos políticas públicas. Mas antes de... Eu digo sempre assim, parem de fazer projetos de lei. Nós temos tantas leis já, que essas leis precisam ser implementadas e vir na prática. Não adianta projeto de lei engavetado, sem fiscalização, sem implementação, porque o que as famílias atípicas e os nossos autistas necessitam é que chegue na prática para nós. Nós estamos na ponta da corda, mas que chegue realmente de forma efetiva e não de forma de um faz de conta, porque infelizmente, a vida dos nossos autistas virou um hobby, e virou marketing, e virou mercado negro, quando a gente fala de valores, sabe, de intervenção terapêutica, e, infelizmente, palanque, né, de campanha eleitoral. E para nós, não chega, né? A gente vê tanta nota, estamos fazendo, lá na educação, né, o projeto tal, que não funciona, né? O projeto Incluir Mais POA, um agente de inclusão para cada 10 autistas numa escola. Quem são esses agentes de inclusão? Pessoas de ensino médio, que recebem uma capacitação mínima de uma terceirizada, para serem colocados dentro da escola para manusear os autistas. Isso é uma brincadeira de muito mau gosto. Isso não é brincadeira. Aquelas pessoas que estão ali não são laudos, são seres humanos dignos de respeito, de empatia, de pertencimento. As crianças que passam anos perdendo ali, ocorrendo as podas neurais, podas essas que não vão ser recuperadas. Não vão ser recuperadas. O acesso à intervenção terapêutica. O autismo não é doença, não existe remédio para o autismo, e sim para as comorbidades que vêm junto com o autismo. E nós realmente estamos muito cansadas de um arco-íris que para nós é preto e branco, é colorido apenas para quem reporta uma coisa que não é real. E eu digo sempre, chamem as famílias atípicas, ou calcem os nossos sapatos e percorram os nossos caminhos, porque nós estamos cansadas realmente de ler notas, de ver vídeos,
E quem está lá dentro do sistema, dentro dos locais que fingem dar o acesso de intervenção terapêutica necessária e que não acontece, os nossos filhos estão regredindo, as nossas mães estão morrendo, nós temos mães que se suicidam e que matam os filhos. É só qualquer um dar um Google, porque de 2 meses para cá a gente se despediu de muita mãe. De muita mãe. Nós temos muitos autistas numa prisão domiciliar, porque é assim que a gente vive. Nós vivemos numa prisão domiciliar e não somos criminosos. E tem que parar para ontem de achar que os nossos filhos são a sujeira do mundo que podem continuar jogando para debaixo do tapete. Enquanto eu viver, enquanto eu respirar, enquanto qualquer mãe viver e respirar, é para que o filho seja visto como um ser humano digno, de amor, de acesso, de pertencimento. A gente não tem direito de morrer. Nós não temos o direito de morrer. Onde é que vai ficar os nossos filhos? Que abrigo amarrados, sofrendo abusos, vai ficar onde? Por isso que muita mãe tira a vida e tira a vida do próprio filho. Nós precisamos urgentemente que esse faz de conta de Alice no País das Maravilhas pare, cesse, porque nós precisamos de intervenção terapêutica especializada, como tem que ser. E essas mães precisam de acolhimento, sem a demagogia de quem cuida, porque ninguém cuida de nós. Nós juntamos os nossos cacos todos os dias e colamos os cacos umas das outras, na invisibilidade que vivemos, na solidão que vivemos, na exclusão, na segregação, contra um capacitismo e um preconceito que machuca, que destrói. Essa é a realidade. Sim. Eu não pinto aqui nenhum arco-íris, porque a gente sabe, da Isabel, como é o dia a dia de uma família típica. Essa é a realidade. A Isabel comentou na fala dela, inclusive, que ela faz parte do Tia Acolhe, né? O Tia Acolhe, ele é um projeto, um programa que surgiu a partir da Lei Gaúcha Pro Autismo, que foi aprovada aqui na Assembleia, e que esse ano tem previsão de ser ainda mais ampliado esses centros, né, de saúde dos autistas, que a gente estava comentando exatamente sobre esses projetos, políticas públicas, que alguns funcionam, alguns não. Poderia nos explicar um pouquinho o que é o Tia Acolhe, Isabel, por favor? Sim, Martina. A Érica expôs bem aí, né? Porque, na realidade, é muito importante que nós, famílias, estejamos dentro desses conselhos. Quem pode falar da tipicidade dos filhos e tal, somos nós, os pais. O conselho, na realidade, assim, ele surgiu, como tu disse, através da lei do autismo, né? Então, a Rei Gaúcha, né, da rede mesmo, através de uma pressão de famílias, de associações e tudo mais, para que o governo do estado colocasse políticas públicas que atendessem realmente de fato. Ainda estamos longe, como a Érica falou, de atendermos do governo e do município atender todas as famílias, né? Isso de forma até bem específica, porque, por exemplo, uma mãe que a escola suspeita, a mãe que não tem conhecimento e tal, né, vê a diferença do filho, mas que o filho vai para a escola e essa professora verifica alguma coisa diferente nessa criança, ele vai para o posto de saúde, ele vai para a rede SUS, né? E para a consulta de um especialista que vai dar esse laudo para essa criança, normalmente ocorre isso daqui a 800 e poucos dias. E a gente não pode esperar todo esse tempo, sabe? Não a gente família, não a gente mãe, não a gente pai, né? Não a família, mas sim a pessoa que está aguardando esse diagnóstico. A gente não pode perder esse tempo. O tempo é muito precioso para quem é laudado com autismo. Cada dia essa criança tem que estar em terapia, tem que estar fazendo diversas
terapias, não é só, eu vou só no psicólogo. Não, essa criança precisa de um psicólogo, ela precisa de um fonoaudiólogo, ela precisa de um terapeuta ocupacional, ela precisa de um psicomotricista, né? São vários profissionais ali que essa criança necessita. Então, o Te Acolhe entra para abrir meios, né, para que isso ocorra. Ainda falta muito, digo assim, falta muito, muito mesmo, conseguir lugares para que essas crianças sejam atendidas. E isso tem que começar ali pela saúde, pela urgência de laudar essas crianças, né? Pela falta, assim, é como a gente já colocou anteriormente aqui, as leis já existem, vão fazer inclusão de fato, não é só a inclusão de direito, vão fazer com que isso aconteça, e é por isso que a gente está na causa, é por isso que a gente está como ativista, é por isso que a gente luta, a gente se encontra bastante na Câmara de Vereadores, né, Érica? Porque a gente bate sim de gabinete em gabinete, dizendo e explicando a cada um dos vereadores. Muitos levantam essa bandeira, graças a Deus, muitos vereadores levantam essa bandeira e nos escutam e nos chamam também para propor leis dentro da Câmara para que possam facilitar, né? A Assembleia Legislativa também. Mas a gente precisa muito mais, a gente precisa estar à frente. Um político não pode simplesmente abrir uma frente sem ter uma família típica, sem ter alguém, mesmo que chame as associações, os conselhos e tudo mais, para que a gente possa estar junto construindo. Né? E é isso que o CONDEPA se propõe, que é o conselho que a Érica participa, também faz parte ali do CONDEPA, mas como particular, né? E também o Te Acolhe se propõe a isso. Né? A gente precisa estar falar sobre isso, estar à frente dessas políticas, porque é muito bonito, como a Érica falou, a gente é muito bonito para, eu vou usar o cordão colorido, mas vocês sabem o que a gente realmente necessita? Porque não se trata só da criança, se trata da família. A gente tem que tratar a família. Como é que essa mãe, como é que essa família vai lidar com essa pessoa atípica, né? Essa pessoa também, a família, a mãe, o pai, os irmãos, eles também precisam de um tratamento terapêutico, né? Um psicólogo, pelo menos, para que essa família se organize para que consiga lidar com essa criança, com esse adulto, enfim, com o adolescente, de uma forma mais direta, que possa auxiliar esses terapeutas em casa. A gente, nós, ninguém melhora, e isso eu digo assim até através da médica do meu filho, do Lorenzo, e ela diz assim, eu sou o médico do Lorenzo, mas ninguém melhor do que tu, mãe, do que vocês, né, pais, a família, falar sobre as condições, porque eu só vou fazer o tratamento, vou expor o tratamento terapêutico do teu filho, se vocês expuserem o que realmente está acontecendo, o que vocês estão passando. E como a Érica disse, essas pessoas, a grande maioria são pessoas com vulnerabilidade social muito grande. Na CEPIA também a gente acolhe muitas famílias com problema de alimentação. E a gente não é só falando da alimentação do atípico, né? Mas sim da família. A família inteira, a gente tem que alimentar a família inteira. E falando também sobre alimentação, muitas dessas crianças e adultos, eles têm uma alimentação extremamente seletiva. Eu tenho um menino, por exemplo, que precisa de vários suplementos e a gente às vezes não consegue. A gente fica pedindo pelos grupos para ver o que tem. Ele só come 3 alimentos: leite, bolacha, água e sal e margarina. Não pode ser nem manteiga, não pode ser nem requeijão, não pode. São os 3 alimentos que essa criança aceita. E como é que uma criança, hoje um adolescente, vai sobreviver somente com esses 3 alimentos? Né? Sem ter um suplemento, sem ter outras coisas que definam isso. E o que está, né, Érica, assim, a gente está com uma dificuldade de entrar, de conseguir doações de alimentos, de conseguir doações de vários sentidos, né, assim,
suplementos, de tudo, porque às vezes a gente não consegue atender todo mundo. A gente atende aquele que é mais urgente. E isso, eu digo assim, atende aquele assim de uma forma, por exemplo, a gente faz as campanhas e as próprias associações, uma trocando com a outra, recebi isso, te mando isso, te mando aquilo e tal, e tal, e tal, para poder se suprirem. Porque isso também, as políticas públicas não nos favorecem. Né? Não favorece as associações para isso. Não, nem a CEPIA, com certeza o Projeto Angelina Luz ou qualquer outra associação está ali para ganhar dinheiro. Não é isso, a gente não quer isso. A gente quer ter meios com que essas famílias sejam atendidas, com que essas famílias consigam os seus recursos e consigam, por exemplo, uma mãe de autista, nível de suporte, sendo ele qual for, eu vou te dizer, né? Muitas vezes não consegue trabalhar, depende de um BPC do seu filho, porque ela não vai ter direito. Essa pessoa não vai conseguir se aposentar, essa pessoa não consegue trabalhar. Ela precisa estar 24 horas com seu filho, muitas vezes, porque não tem essa rede de apoio. Essa rede de apoio não existe. Muitas famílias não têm. Como a Érica já colocou também, as famílias, assim, quando recebem um laudo, amigos vão embora, familiares vão embora. Né? Tem pessoas que conosco chegaram e disseram, me desculpa, mas a gente não quer conviver com vocês na condição que tem o Lourenço. Ok, eu prefiro que vá embora mesmo, sabe? Porque vai atrapalhar a nossa vida se continuar ali. Não é esse tipo de pessoas. Então, às vezes, o que as mães precisam é serem ouvidas, é receber um abraço que não recebem. Quando a gente assim, quando eu digo aqui, principalmente quando a gente tem a doação de cesta básica, ou qualquer tipo de doação que elas venham até a nossa casa, eu recebo elas aqui na minha casa, na sala da minha casa. Às vezes elas querem um abraço, só um abraço. É o que falta. Ela disse, olha, é o primeiro contato que eu estou tendo com alguém depois de mês. Então, a importância dessa rotina, sabe? A importância de sair com essas pessoas, né? Tem crianças, por exemplo, que não conseguem entrar num ônibus. Sim. Vão fazer o quê? A gente vai lá e entrega, né, essa doação, né, Érica? Muitas vezes a gente corre aqui colocando dinheiro do nosso bolso para poder atender as famílias, né? Porque são famílias que precisam, elas não estão aqui simplesmente, eu vou pegar por pegar. Não, são famílias que precisam. Tem famílias, inclusive, que vêm aqui receber essa cesta básica e dividem o pouco que recebem com outra família que não está no programa. Sim. Sabe? Infelizmente, a gente não tem braços para atender todo mundo. Sim. Bom, infelizmente o nosso tempo acabou, mas a gente termina o programa com esses relatos super fortes, muito honestos, e eu acho que a gente termina com a certeza de que ainda tem muita luta pela frente, infelizmente, mas de que tem muita gente com vontade de fazer a diferença, né, com vontade de quebrar essas barreiras. Temos 2 exemplos aqui com essas histórias que nos inspiram, né? Bom, Érica, Isabel, muito obrigada pela participação de vocês, muito obrigada por trazerem aqui os relatos de luta de vocês, os relatos de força e principalmente relatos de vida, né? Que não seja uma causa lembrada só em abril, mas uma causa lembrada todo ano e toda a vida. Hoje a gente vai ficando por aqui, lembrando que você pode rever essa e outras edições do Faça a Diferença no endereço que a gente exibe aqui na tela. Nos vemos na próxima semana, quando a gente traz outro assunto que pode fazer a diferença. Até lá!